Bom dia, estamos aqui numa mais uma live do Café do FBDE, sejam todos bem-vindos. Eu sou Sérgio Lima, sou consultor do FBDE e lidero aqui projetos de reestruturação organizacional, planejamento estratégico e desenvolvimento de novos mercados. O FBDE é uma empresa de consultoria em vendas, marketing e gestão empresarial. Estamos há mais de 40 anos melhorando empresas e, mais importante, criando sólidos laços de confiança e amizade com nossos clientes. A nossa live café aqui terá 1 hora de duração e nós, consultores do FBDE, resolvemos estruturar uma live diferente, baseada no momento que nós estamos vivendo. Nós desenvolvemos uma live dividida em 3 lives, que a gente chama de uma trilogia. Começando hoje, no dia 13/8, o novo momento e a nova gestão. Teremos 3 consultores palestrantes convidados que vão compartilhar seu conteúdo com a gente. No dia 21/8, com um tema interdependente com o novo momento, nós vamos ver a nova abordagem de vendas e marketing. E concluímos com a terceira live, dia 27/8, sempre às 9 horas, e aí nós vamos desmistificar o mundo digital e explorar oportunidades. Cada live nós teremos 3 consultores que vão estar em rodízio com todos nós. Importante salientar que nós temos um canal de contato direto com todos os espectadores aqui da live. É o que está na tela, live@fbde.com.br. live@fbde.com.br. Escreva para nós, pergunte, tire suas dúvidas e o mais importante, agende uma reunião, um contato, uma conversa com nossos consultores. Estamos prontos para atendê-los. Uma outra novidade do FBDE, ao final da terceira live, nós vamos compilar um e-book. Esse e-book teremos todos os conteúdos dessas 3 lives. Ele estará disponível após o dia 27/8 no nosso live do FBDE. Mais uma vez, o FBDE compartilhando conhecimento, vivência e experiência, propiciando uma reflexão para a tomada de melhores decisões. Eu vou começar aqui a nossa live de hoje, será o momento e a nova gestão, e eu vou começar apresentando os nossos consultores e os seus respectivos temas. O primeiro consultor que vai compartilhar com a gente é o Gabriel. Gabriel é um consultor convidado, ele é especialista em GMO, em gestão de mudança organizacional. Ele vai conversar com a gente sobre o momento de transformação da sociedade e dos negócios. Gabriel, bom dia. Comente um pouco sobre o seu tema com todos nós. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que estão presentes e que estão conosco nessa live. Nós vamos falar um pouco sobre, desmistificando um pouco de como essas mudanças que nós estamos enfrentando fazem mais parte do nosso dia a dia do que a gente já imagina. Como isso nos afeta, principalmente em termos individuais e também no nosso mundo corporativo. Muito bom, estamos ansiosos em ouvi-lo. E o nosso segundo convidado do dia, dessa manhã,
é um consultor da casa, é o Jorge Azevedo. Ele trabalha muito com gestão estratégica e planejamento estratégico. Ele vai compartilhar o conteúdo dele, o novo papel estratégico da liderança nas empresas de sucesso. Jorge, bom dia. Comente um pouco sobre o seu tema. Bom dia a todos. Hoje nós estaremos falando aqui sobre a liderança, nesse contexto de inovação que é necessário para as novas empresas e para as empresas que já existem. Nós estaremos aqui falando sobre o conceito de sustentabilidade para que a liderança possa garantir aí a perpetuação das empresas nesses cenários aí tão turbulentos e de mudanças tão extremas, tá bom? Ótimo, perfeito. Mais um excelente conteúdo para compartilhar nessa manhã. E o nosso último consultor dessa live é o Luiz Antônio, também outro consultor da casa, um veterano, muito focado em projetos de alavancagem comercial. E o Luiz vai suscitar com a gente o novo cliente e a nova venda. Luiz, comente um pouco sobre isso. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que estão conosco. Nós vamos desmistificar mesmo um pouco essa ideia de novo cliente e nova venda. É difícil acreditar que apareceu um novo cliente justamente agora, durante a pandemia. Então, nós vamos explorar um pouco mais esse assunto. Muito bom, Luiz. Tenho certeza que vai ser muito interessante. Vamos desmitificar realmente o novo cliente. E para começar a live, eu queria mostrar um slide contextualizando o momento. É fato que ainda estamos na quarentena, é fato que ainda estamos na pandemia, mas o pior da pandemia já passou. O primeiro quadrimestre desse ano foi terrível para todos nós. Nunca vivenciamos momentos tão desconfortáveis, sem precedentes nesse século. Foi a quarentena, foi a reclusão, foi a parada de empregos, paramos as indústrias, tivemos o distanciamento social, enfim, houve um desconforto e principalmente tivemos uma grande queda econômica. Hoje, entretanto, a gente já conhece mais do Covid-19. Já estamos no momento de recuperação econômica. Já estamos no momento em que a sociedade resolveu flexibilizar e voltarmos a alguma vida. Entretanto, sem a vacina, vai ser difícil não passarmos essa jornada de incerteza. E a nossa ideia aqui é como progredir nessa jornada, nessa recuperação lenta, nesses momentos de incerteza. A nossa proposta é discutir nessas 3 lives. Antes, porém, eu queria comentar que o FBDE está engajado na prevenção do Covid-19. Então, gente, vamos todos compartilhar como sociedade, usar máscara, manter o distanciamento social e, principalmente, mantermos a higiene das mãos com álcool gel e lavando com água e sabão. Além disso, nós somos parceiros e mantenedores do GRAAC. Quando possível, gente, faça sua contribuição para o GRAAC. E aqui vai a solidariedade de todos do FBDE com os nossos profissionais da saúde que estão na linha de frente contra o Covid-19. Muito obrigado. Nós aqui, como sociedade, nós vamos fazer o nosso papel. Nesse sentido, eu já entro na live e já pergunto para o Gabriel. Gabriel, como nos reposicionar nesse momento? Por favor, abra o seu microfone. Obrigado, Sérgio. Bom, quando a gente está falando de reposicionamento, é importante que a gente entenda, inicialmente, que o que nós estamos vivendo é algo que faz parte da humanidade, faz parte de uma constância da humanidade, principalmente porque, como disse o filósofo Heráclito, 500 anos antes de Cristo, onde a única coisa que não muda é que tudo muda. Então significa que o ser humano, ao longo da sua existência, ele é levado à prova de diversas formas, sejam essas mudanças impostas ou até pelo próprio desejo do indivíduo, do ser humano. Então, essa mudança que nós estamos sofrendo por conta desta pandemia, ela está, de certa forma, fazendo com que nós tenhamos que repensar alguns dos nossos valores. Muitas das nossas atitudes, muitos dos nossos hábitos, são frutos exatamente da maneira como nós enxergamos, da maneira como nós
pensamos e vemos a nossa situação, as nossas necessidades básicas e até mais sofisticadas, os nossos princípios e até os nossos valores. O que eu quero dizer é que a humanidade, ela está recebendo por conta dessa situação uma ação. Nós não temos gerência em cima dessa ação. Eu não quero ser influenciado pela pandemia. Nós não temos como gerir essa ação, mas nós temos como ter uma gestão sobre a reação. Como eu vou reagir a isso? Como eu vou me comportar a essa pandemia? Como eu me comporto frente a essa situação? Então, essa ação e reação acaba influenciando e forçando com que nós tenhamos que mudar alguns comportamentos. Esses comportamentos que eram básicos, eram comportamentos que faziam parte do nosso dia a dia e que nós estamos sendo tolhidos, privados, e, consequentemente, esses comportamentos atendiam valores que nós tínhamos. Então, nós tínhamos como valor família, segurança, saúde e até as nossas necessidades profissionais. E que por conta dessa imposição, nós tivemos que repensar muitas dessas atitudes. Até da maneira como você colocou no slide anterior, realmente estamos já aprendendo, ou seja, estamos saindo do primeiro impacto dessa pandemia, e esse primeiro impacto, esse primeiro estágio que nós já vivenciamos, trazem alguns aprendizados que são exatamente frutos da revisão que nós fizemos. Revisão da maneira como nós nos comportamos, revisão, inclusive, do que é importante para nós. E essa revisão que acontece no indivíduo, ou seja, eu enquanto consumidor, eu enquanto membro de uma família, eu enquanto participante ou não de um grupo que significa grupo de risco, por exemplo. Então, todas essas questões influenciam a maneira como eu vou mudar o meu comportamento. Então, se eu mudo o comportamento enquanto indivíduo, consequentemente, todos os outros papéis para os quais eu empresto esse indivíduo, ou seja, o papel de funcionário, o papel de cliente, o papel de líder, todos esses outros papéis acabam sendo influenciados por essa mudança de comportamento. E por que eu estou falando dessa mudança de comportamento e essa mudança de papéis? Exatamente porque a maneira como nós devemos nos reposicionar frente a essas mudanças impostas é exatamente o de aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo. A humanidade e o comportamento do indivíduo, ele sempre acontece, ou seja, as mudanças sempre acontecem através de duas origens. Ou nós mudamos pela dor, ou mudamos pela busca do prazer. E é claro que muitas vezes a mudança da dor, como é o que nós estamos acontecendo, faz com que essas mudanças sejam drásticas, algumas vezes até sejam dramáticas e até frustrantes. Entretanto, para aqueles que conseguem sair mais fortalecidos, ou seja, que conseguem substituir a resistência aos antigos comportamentos, a adaptação aos novos comportamentos, que aí a gente está falando muito da capacidade de resiliência, da capacidade de aprender com as novas experiências, quem sai depois desse período, quem aproveita essa oportunidade, consegue, inclusive, aprender não só como sair fortalecido desse momento que nós estamos, mas até de todas as outras mudanças, que com toda certeza nós ainda vamos enfrentar. Então o importante para que a gente possa se reposicionar é, não vamos cair no erro de mudar apenas de forma superficial, de mudar alguns comportamentos e achando que esses poucos comportamentos serão suficientes para que isso, além de sobreviver a essa situação que nós estamos vivendo agora, isso também será suficiente para as próximas mudanças.
Então, essa oportunidade que a gente está tendo é para que a gente possa questionar paradigmas que muitas vezes nós incorporamos nos nossos comportamentos que nos bloqueiam. E substituir esses paradigmas por crenças que nos fortaleçam. Essas crenças fortalecedoras vão fazer com que a gente entenda, com que a gente aprenda, com que a gente desmistifique várias situações que hoje elas são impostas. Vou dar um exemplo com relação a isso. Muitas vezes o valor do relacionamento com as pessoas antes era mais importante do que a segurança e a saúde. Hoje, nós estamos tendo uma inversão de prioridade desses valores. Não estou dizendo que eles são eliminados, mas isso faz com que a gente questione o que é mais importante. O que eu consigo viver sem, o que eu consigo substituir por um determinado período. Então são esses questionamentos que inevitavelmente, enquanto indivíduos, nós estamos sendo obrigados a fazer. E é importante que a gente entenda que, além de questionar, a gente possa aprender o que funciona, o que não funciona, e transformar isso em novos e fortalecedores comportamentos. Dessa mesma forma, as empresas também precisam fazer esses questionamentos. Muitas, inclusive, já estão fazendo. São aquelas que estão saindo mais fortalecidas. Que questionamentos são esses? Questionamentos não só na maneira como eu vendo. Então se eu substituir a maneira como a forma de venda presencial pela eletrônica, vai ser o suficiente. Não. O questionamento pode até ser suficiente em um determinado um período curto de tempo, mas não vai transformar de forma sustentável, ou seja, o que eu estou aprendendo, o que eu estou saindo mais fortalecido dessa experiência em termos de empresa. Então, da mesma forma como nós, indivíduos, precisamos questionar a ordem desses valores, as empresas também precisam questionar a ordem e a relação desses valores. A relação que eu tenho com o meu funcionário, a relação que eu tenho com o meu cliente, aonde esse relacionamento ele se transcende. Deixa de ser apenas a venda de um produto ou a venda de um serviço. Então, se antes eu posterguei muitas das decisões, agora, mais do que nunca, até mesmo pela dor, eu tenho que trazer isso à tona. Eu tenho que desengavetar esses questionamentos. Eu não posso mais postergar. E eu não devo mais postergar. Porque são esses questionamentos, são exatamente as consequências e os aprendizados desses questionamentos que vão fazer com que a minha empresa saia mais fortalecida de forma sustentável. Então, o questionamento do valor da empresa, o questionamento da crença da empresa, e eu estou falando de um questionamento para melhora dessa relação, vai se transformar em um clima melhor, ou seja, em um sentimento da empresa melhor, e, consequentemente, em ações, consequentemente, em processos, consequentemente, em produtos e serviços de forma mais integrada, de forma mais sustentável, de forma mais perene. E para isso, sem dúvida alguma, isso não vai acontecer sem a presença, sem o entendimento e a presença dos protagonistas dentro desse processo de mudança. E os protagonistas envolvem tanto cada um dentro da sua posição, dentro da sua responsabilidade dentro da empresa, e principalmente com relação ao papel dos líderes dentro desse processo de mudança. São eles que vão ajudar os questionamentos adequados e vão ajudar aos demais funcionários, aos demais clientes, ou seja, a todas as pessoas que se relacionam dentro desse novo momento corporativo. Não é um novo normal, como muitas pessoas costumam dizer, mas o ambiente, afinal, estamos todos na mesma tempestade. Mas é importante que a gente trabalhe bem o nosso barco, para que ele consiga, além de passar por essa tempestade, consiga sair mais fortalecido e com um aprendizado para que ele possa sair muito melhor e não sentir as próximas tempestades, que com toda certeza nós vamos encarar e nós vamos participar.
Sérgio, era isso que eu tinha nesse momento. Muito bom, Gabriel. Fiz algumas anotações. Você levantou pelo menos 3 pontos muito importantes. Eu gostei do primeiro, todos nós devemos ter gostado. A gente muda pela dor ou pelo prazer. Então, vamos fugir um pouco dessa dor, vamos reagir a esses cenários, vamos nos adaptar, vamos nos questionar essa nova situação. Vamos rever alguns paradigmas e algumas crenças, e principalmente quando você falou de vamos experimentar. E aí você tocou num ponto muito interessante, que é o papel da liderança. E aí eu abro a pergunta para o Jorge. Jorge, qual é o papel da liderança nesse momento? Por favor, abra seu microfone. O papel da liderança nesse momento é fundamental. Ele é o fio condutor de todos esses novos modelos de gestão, de todos esses novos modelos de atividades, né, e tarefas que as empresas desempenham. Sempre foi assim. O papel da liderança, ele vem se consolidando cada vez mais pelo desenvolvimento de novas competências. Novas competências dentro de um mundo exponencial, ou seja, com cada vez mais interação através do meio digital e cada vez mais informação. Então, o acesso está facilitado para todo mundo. Quando todo mundo tem acesso à informação e a meios de comunicação, a relacionamentos cada vez mais preementes, automaticamente a liderança precisa ir se adaptando a esses novos cenários. Esses novos cenários estão muito relacionados ao que os estudiosos chamam de VUCA, né? Um cenário volátil, incerto, complexo e ambíguo. Olha, né? A gente está falando aqui do VUCA, não é MUVUCA, apesar de haver aí a ordem dentro do caos. Mas é um cenário que sempre acompanha a história da humanidade, e nesses momentos ele é cada vez mais forte, sob o ponto de vista de influenciar as mudanças, não? Então, esse cenário de VUCA coloca as lideranças a necessidade de novas competências e, principalmente, uma renovação das formas de gestão, né? Novos modelos estão surgindo. Vejam o que aconteceu no mundo corporativo com o advento das startups. Startup é um modelo de negócio muito mais rápido, muito mais ágil, e vem aí quebrando muitas empresas tradicionais. Tanto é que grandes empresas já têm núcleos de startup dentro, e já vem reformulando, inclusive, o formato, né, e a forma de atuação dos líderes para esses novos setores e essas novas situações. Então, a competência que se antigamente era algo preeminente, ficava durante um bom tempo dentro da gestão das pessoas, ela tem data de validade. A competência ela precisa ser cada vez mais formulada sobre esses novos pré-requisitos para as pessoas, porque o que está por trás desse mundo VUCA são essas tecnologias. As tecnologias vêm mudando a forma como a gente encara a realidade e como é que a gente se relaciona, né? Se nós pegarmos uma pesquisa feita pela Deloitte em 2019, chamada de Global Human Capital Trends, foi diagnosticado que 80% dos participantes concordaram que esse novo século, né, o século XXI, que não começou agora, né, começou 20 anos atrás, vamos deixar bem claro, impõe requisitos novos aos líderes empresariais, porque as vidas estão conectadas e digitais. Eu até falo que nós não estamos nem mais no digital, a gente já está no exponencial, né? Então, essa característica desafia diretamente a maneira como os líderes desenvolvem a estabilidade e a direção de suas atividades empresariais, né? Não existe linearidade, né? Não existem movimentos lineares. Existe a mudança, bem como falado pelo Gabriel. A mudança é a constância, né? Então, a gente está vivendo aí um mundo globalizado, de comunicações instantâneas, ecossistemas inovadores, e, sob esse ponto de vista, somente os líderes que podem fazer a condução das empresas e desses sistemas em cima dessas mudanças.
com velocidade, com agilidade, né? Hoje a gente está vendo aí a gestão remota das atividades. Será que esse é um movimento que veio para ficar? Provavelmente, porque ele já existia. Não existe grande mudança por causa da Covid. A mudança já existia antes. A Covid só é mais um elemento sobre esse mesmo cenário. Se é mais um elemento a partir desse novo cenário, significa que o que você já estava trabalhando antes precisa acelerar, né? É como eu falei, a mudança é constante. E no mundo VUCA, os líderes devem desenvolver a capacidade de entender e se adaptar rapidamente, né? Precisa de flexibilidade, adaptação e flexibilidade. Esse é o grande base necessária de comportamento para os grandes líderes, né? Se nós pegarmos a questão da volatilidade, né, o V de VUCA, né, refere-se à velocidade da mudança dentro dos mercados, dentro do que a gente conhece hoje como mercado independente, se é B2C ou B2B, né? Para a questão da volatilidade, você precisa cada vez mais capacitar as equipes e fornecer informações que sejam relevantes para ela, né? Comunicação clara. Olha, como é difícil você trabalhar numa empresa na qual as pessoas não se comunicam bem, né? É importante que a gente entenda que a comunicação é a base dos relacionamentos. E os líderes precisam ter consciência disso, né? Certificar-se de que a intenção seja adequadamente comunicada e compreendida. Não é a informação, mas sim como o outro entende a informação. Essa é a grande preocupação. Se nós pegarmos a questão da incerteza, que está descrito no anagrama VUCA, né? A incerteza é uma grande área cinzenta. Nós vivemos um mundo de incertezas, né? Ninguém tem a verdade absoluta sobre um fato que vá ocorrer, né? Os eventos mudam, né? Os cenários mudam. E a incerteza é uma constante. Para que se minimize essa ameaça, a gente precisa cada vez mais ter uma perspectiva nova e inovadora sobre o cenário. E flexibilizar planejamento. Os planejamentos quadradinhos, engessados, já não fazem mais parte desse novo mundo. Imagina você que começou o planejamento de 2020 super bem definido com um cenário de crescimento econômico. Veio fevereiro, março, quebrou completamente isso por causa das mudanças de isolamento social que afetaram a economia. Quanto de flexível está o seu planejamento, né? É importante que haja flexibilidade, porque você vai se adaptando. E agora, cada vez mais, há necessidade de estratégias emergentes, que são aquelas estratégias estimuladas para a sua equipe. Você, como empresário, como líder, precisa estimular novas ideias à equipe. Precisa reconhecer novas ideias que surgem fora do grande planejamento, fora da grande estratégia, e vão agregando, né? Tem que olhar para trás, olhar o histórico da empresa, porém projetar esse futuro com todas essas características. Quando a gente analisa a complexidade, né, que refere-se ao número de fatores que a gente precisa ser levado em consideração, cada vez mais o número de fatores aumenta, né? A sua cesta de problemas aumenta, e líderes estão aí para resolver problemas, né? Para aplicar soluções de forma estratégica e pontual. Só através da liderança colaborativa é que você consegue minimizar esses impactos e faz com que a sua própria equipe se engaje nas soluções, né? Evitar, então, procurar soluções permanentes. As soluções, elas são pontuais, né? Tem prazo de validade. Treinar os colegas, treinar a sua equipe para que ela possa se desenvolver, para que ela possa ser líder também. A partir do momento que você tem uma equipe engajada trabalhando, você mesmo melhora a performance da sua área, né? E com relação à ambiguidade do VUCA, né? O que é ambiguidade? São aquelas informações relevantes, disponíveis, mas o significado não é muito claro. Então, é preciso que haja uma escuta ativa,
né? Você precisa escutar mais, processar mais informação, você precisa fazer com que a estratégia seja partilhada, discutida, pensar de forma diferente, né? Porém, aberto a essas ideias, né? E isso faz com que a sua equipe também se empolgue nesse sentido, se motive, porque a melhor forma de você estabelecer uma comunicação com o ser humano é através da empatia, né? É entender o que o outro pode falar. E é importante que os líderes sejam líderes. Nós deixamos de ser líderes há muito tempo. Quando começamos a adotar a tecnologia, a gente está escravo da tecnologia. Em vez da tecnologia trabalhar para a gente fica quantas horas dentro de uma tela de computador trabalhando para um sistema que foi desenvolvido, né? Isso faz com que a burocracia aumente. Então, hoje viramos burocratas, não estamos tendo tempo para pensar estrategicamente. Precisamos voltar a ser líderes, né? A liderança é a melhor forma de conduzir as empresas e essas características que eu citei, inerentes à liderança, são características que vão, de fato, fazer com que as empresas tenham aí uma trajetória de sustentabilidade bem importante nesses momentos, nesses novos cenários, ok? Sérgio, é isso que eu tenho para falar sobre a sustentabilidade e a liderança. Jorge, obrigado. Como sempre, eu pontuei alguns pontos. Eu peço só para você fechar o microfone. Pontuei alguns pontos interessantes que estão interdependentes com o Gabriel, que é adaptação e flexibilidade. Então, você vê que os caminhos exigem que sejamos flexíveis e adaptáveis. Um ponto importante é flexibilizar o planejamento. Então, nós temos que estar constantemente com ele em revisão. E o último é o que você comentou. O líder tem que voltar a ser líder. Isso é importantíssimo. O líder tem que ter uma comunicação clara e colaborativa. Isso engaja as pessoas, isso engaja as suas equipes. Partindo disso, eu já faço uma pergunta para o Luiz. Luiz, existe um novo cliente nesse cenário? Abre seu microfone, por favor. Sérgio, fica, diante de tudo que foi dito até agora, fica difícil a gente acreditar que tenha surgido um novo cliente no meio da pandemia, certo? Na verdade, o que tem acontecido é o seguinte, a empresa, a maioria das empresas terceirizou a sua área comercial. O que eu quero dizer com isso? Que a empresa está, através dos representantes comerciais e dos lojistas. Ela depende dos representantes comerciais e dos lojistas para chegar no consumidor final. Por consequência, ela desconhece o perfil desse consumidor final, certo? Com a pandemia, houve uma restrição muito grande de circulação, de atuação desses agentes. E aí a empresa se viu com uma queda forte nos negócios e com um pesadelo. Qual? Ela desconhece o perfil do seu consumidor final. A ponte que ligava ela ao consumidor final foi comprometida durante a pandemia com a restrição das atividades dos representantes e dos próprios lojistas que estavam fechados, né? No meio desse pesadelo, como é que a empresa reagiu? Ela reagiu procurando soluções, e a solução que ela buscou imediatamente não era novidade, já existia, que era a venda pela internet. Ou seja, vou tentar vender direto para o meu consumidor final, já que a ponte que eu tinha antes está comprometida, certo? Então, quem não tinha site de e-commerce, montou um. Quem já tinha site, deu uma melhorada no seu site. Ou então ele foi para os marketplaces, certo? Mas
as coisas não são tão simples assim. Por quê? Porque quando ele vai para o consumidor final, ele percebe que ele não conhece o perfil desse consumidor final, ele não conhece o comportamento de compra desse consumidor final. Afinal de contas, o mais longe que ele ia era falar com o lojista. Esse sim, que estava lá na frente, conhecia o consumidor final. Cada mudança do consumidor final, o lojista se adapta. E muitas vezes o lojista não passava essa experiência para o empresário. Então, o empresário ou não conhecia o consumidor final, ou tinha uma leve impressão de como ele era, baseado no que o lojista passava para ele. Então, no meio dessa pandemia, ele se viu atrapalhado com essa situação toda, certo? Esse caminho que existia, que eu chamei de ponte, esse caminho que são os canais de vendas, ficaram tumultuados. Ele percebeu que ele não tem controle sobre esses canais de vendas. O que quer dizer não ter controle? A filosofia dele, a estratégia dele, a comunicação dele acabava se perdendo ao longo desse momento da pandemia. Sérgio, coloca para mim o slide, por favor. Certo? No slide, a gente percebe... Só um instante. Isso. No slide, eu tentei mostrar de alguma forma que a estratégia da empresa já se perde um pouco na própria equipe de vendas. Por quê? Porque a equipe de vendas também é um mecanismo que tem seus gostos, seu jeito de ser, né? Quando a equipe de vendas se relaciona com vendedores e representantes, novamente essa estratégia é prejudicada, ou seja, os vendedores e representantes recebem menos ou repassam menos das estratégias da empresa, que aí chegam no lojista. O lojista é uma empresa, o lojista também tem seus anseios, suas expectativas, os seus planos. Então, a estratégia da empresa nem sempre é levada em conta ou ela acontece lá no ponto do lojista. Então, a empresa tem uma estratégia e essa estratégia se dilui, se perde ao longo desse processo. Obrigado, Sérgio. Então, aonde a gente chega? A gente chega no seguinte, que o comportamento do consumidor, ele vem mudando, não na pandemia, mas ele vem mudando ao longo dos últimos anos. E os parceiros ou não perceberam, ou não relataram, ou o próprio empresário não teve o cuidado de perceber isso, né? Vou dar um exemplo, né? Nós temos, por exemplo, uma empresa que vende utilidades domésticas. Então, ela vende para os clientes da 25 de março, que é um ponto de vendas, talvez um dos mais importantes do Brasil, de comércio popular, né? Ele vende na 25 de março, ele vende para algumas lojas grandes de utilidades domésticas e ele vende para o bazar dos supermercados, ok? Ele tem um perfil de consumidor que compra os produtos deles nesses lugares, ok? Quando ele resolveu reagir a essa pandemia, trabalhando direto com a internet, quer dizer, vendendo pela internet, ele vai perceber que talvez o consumidor seja diferente, o perfil do consumidor seja diferente. Né? Enquanto ele vendia num comércio, para um público mais popular,
talvez o consumidor da internet não seja o mesmo público que ele vendia antes. E qual é a consequência disso? A consequência disso é de que é em função do consumidor, é em função do perfil do consumidor que eu vou definir as minhas estratégias. Ora, se eu tenho estratégias para um consumidor e, de repente, eu estou noutro caminho e esse outro caminho me apresenta um consumidor diferente, as coisas começaram a ficar complicadas, certo? É em função do consumidor que eu ajusto produto, distribuição, precificação, posicionamento e a comunicação da empresa, certo? Então, eu preciso conhecer melhor quem é o meu consumidor, o que a gente chamaria de persona, e depois adequar os meus produtos, a minha distribuição, o meu posicionamento e a minha precificação e, finalmente, a minha comunicação, certo? E, mais do que isso, eu preciso ajustar a experiência do consumidor no ato da compra. Por quê? Porque eu escutava muito o lojista, mas eu escutava muito o representante. A grande maioria das empresas escuta o representante, que tem seus interesses, suas expectativas, seus planos também. E, na verdade, eu deveria estar escutando o meu consumidor final, porque é em função dele que eu vou desenhar a estratégia da minha empresa. Então, quando a empresa descobriu a venda pela internet, ela vai começar a perceber que o digital não é o ponto final. O digital é a decorrência de tudo o resto, é um ponto de partida. O que, na verdade, o empresário precisa é entender melhor a conversação entre a empresa e o seu consumidor final, certo? Quando ele perceber isso e ajustar esse canal todo, para que o canal todo, em parceria, leve a estratégia até o consumidor final, de tal forma que o consumidor final, seja lá a escolha que ele tiver, o caminho que ele escolher, certo? Receberá a mesma comunicação, o mesmo atendimento, terá a mesma estratégia, certo? Aí eu estou adotando o que a gente chama de omnichannel. O que é omnichannel? Omnichannel é trabalhar de forma inteligente a experiência na loja física complementada pela interação digital, certo? O consumidor, por exemplo, ele começa a ser atendido na rede social, aí ele entra no site da empresa e fala pelo chat, certo? Aí ele fala por um canal de voz e, finalmente, ele compra de acordo com a conveniência dele, ou seja, ele compra na loja física, ele compra pela internet e coisas desse tipo. Então, o que a gente percebe nessa história toda? A gente percebe que o omnichannel é uma tendência do varejo que se baseia na convergência de todos esses canais utilizados pela empresa para chegar no seu consumidor final. É a possibilidade de fazer com que o consumidor final não veja diferença entre o online e o offline. Não é isso que ele está procurando, ele está procurando um produto. Então, o que ele tem nas mãos hoje são recursos para escolher melhor esse produto. Isso abala conceitos como fidelidade, por exemplo, tá? Então, ele vai na loja, vê o produto e depois compra pela internet. Ele vai na loja, vê o produto, compra na loja pela internet. Ele vai na loja, vê o produto, compra pela internet, recebe direto na casa dele ou recebe na loja. A gente tem visto grandes varejos como Casas Bahia, como Magazine Luiza, que estão totalmente
totalmente engajados na estratégia Omnichannel, que integra lojas físicas, virtuais e compradores. Então, os consumidores podem escolher. Ele é o rei, ele escolhe o jeito que ele quer chegar até o produto da empresa, tá? Aquele conceito tradicional de B2C, B2B, na verdade, assumiu um caráter de pessoalidade. Seria qualquer coisa como H2H, vamos chamar assim, de humano para humano. Então, essa pessoalidade ele encontra do jeito que ele achar melhor. E tem que ser, do jeito que ele escolher, ele tem que encontrar a mesma comunicação, a mesma interação, a mesma facilidade para ter acesso ao produto que ele quer. Então, eu diria mais ou menos o seguinte, que vender pela internet é alguma coisa que não é o foco, certo? O foco é fazer o seu consumidor o consumidor final chegar aos seus produtos através de uma estratégia de omnichannel. Não sei se, Sérgio, se eu respondi o que você queria saber. Luiz, perfeito, foi muito bom. Entendo que todos nós gostamos desse novo ponto de vista, que a gente percebe que, na verdade, o novo cliente era o antigo cliente com um novo comportamento. Isso foi fantástico. Um outro ponto que eu anotei aqui é cuidado com aquelas empresas que delegam demais a terceirização das suas vendas, esquecendo de escutar o cliente na ponta. Os novos comportamentos estão vindos da ponta. E o ponto mágico que você comentou é desenvolver a estratégia do Omnichannel e equilibrar as demandas e humanizando o ponto de venda, porque o cliente agora é rei, como você mesmo colocou, e como ele quer receber o produto dele. Gente, nesse sentido, os conteúdos estão perfeitos com a proposta da live. Eu vou pedir para todos os consultores serem um pouco mais breves nas respostas, porque eu quero fazer perguntas mais contundentes. Vamos ser mais breves nas respostas. Gabriel, olhando o seu conteúdo, o que fazer exatamente para replanejar esse futuro que começa agora no presente? Abra o seu microfone, por favor. Ok, Sérgio. Até depois do que foi mencionado, até pelo Jorge e pelo Luiz, fica um pouco mais claro, ou talvez a gente consiga ter uma ideia um pouco mais visível com relação ao que a gente deve fazer exatamente para esse reposicionamento. Então, a primeira palavra que eu iria colocar é exatamente o da gente dar lugar a esse medo que vem com a dor, com essa mudança da dor. Então, dar lugar a esse medo e a fórmulas prontas para o conceito de eu buscar a adaptação. Vou experimentar coisas novas. Vou experimentar novos comportamentos. Até pegando um gancho do que o Jorge te comentou, falando bastante de forma muito assertiva a questão do mundo VUCA. Então, o lidar com essa volatilidade faz exatamente com que a gente tenha que questionar, e esse questionamento vem com a experiência de novas soluções, a experiência de novas hipóteses, de novas ações e novos comportamentos. É só através dessa experiência que eu vou conseguir transformar a minha incerteza em verdades. Vou transformar a minha hipótese em verdades contundentes que vão se reverter em questões cada vez mais sustentáveis, em ações, em produtos e em soluções de experiência para o meu consumidor. Essas soluções é que vão garantir a nova busca pela fidelidade. São essas experiências, ou seja, esse novo reposicionamento, o fato de eu deixar esse medo de lado, que vai fazer com que eu consiga atrair de forma cada vez mais fortalecida a presença desse novo comportamento. Não é um novo consumidor, mas o novo comportamento desse consumidor. Ele vai encontrar alguém que pensa como ele, que sente como ele, que acredita como ele. Ou seja, um parceiro para a transição dessa e das próximas situações novas que virão. É isso, Sérgio. Obrigado, Gabriel. Pontos importantes.
experimentar. De novo, você vê que é uma linha mestre dos nossos consultores. Vamos experimentar, vamos lidar com o medo, vamos lidar com a volatilidade, questionar, desenvolver hipóteses baseadas em novos comportamentos, e aí nós vamos conseguir soluções sustentáveis. E falando em sustentáveis, eu pergunto já para o Jorge, qual é o papel da liderança para assegurar a sustentabilidade dos negócios? Abra seu microfone, por favor. Bom, com relação à sustentabilidade, né, temos que entender o conceito de sustentabilidade, né, não é exatamente o relacionado ao meio ambiente, é o relacionado a manter a sustentabilidade de uma empresa ao longo do processo de desenvolvimento dela, sustentabilidade financeira, de capital humano, de produção, né, isso é manter-se uma empresa viva, né, sustentável aí ao longo do tempo. E essa nova liderança, ela tem que ser mais tolerante ao risco, porque ela precisa apostar mais nas coisas novas, apostar mais em novas formas de condução das empresas, né? Não só novos produtos ou serviços, na forma de condução da empresa. Isso é muito importante, desenvolvendo uma capacidade de resposta mais ágil, né? Adaptativa, tanto no pensamento, na condução, quanto nos negócios. E aí fazendo com que a forma de condução da liderança seja transparente. O que é ser transparente? É fazer com que o que for verdade seja dito como verdade, dizer as coisas como elas são, né? Ter objetividade, garantir esse engajamento da própria equipe, né? Promover essas estratégias emergentes que eu falei anteriormente de uma forma clara, né, de uma forma responsiva, né, focalizando esse novo consumidor, esse novo comportamento do consumidor, né, e buscando a estratégia da diferenciação. Diferenciação não se faz, por exemplo, somente com qualidade. Qualidade não é diferenciação para ninguém. Qualidade é seu dever, né? Diferenciação é propor algo novo que seja percebido como valor pelo consumidor e pelo cliente, pelo seu canal. Isso é diferenciação, né? Quanto tempo eu estou gastando em promover isso na minha empresa? Estou burocratizando, estou gerindo conforme os sistemas, ou eu estou pensando estrategicamente? Se eu não estou pensando na frente, no futuro, obviamente, eu não estou pensando em diferenciação. Então, o líder precisa mudar a si mesmo, né? O foco é na transformação da cultura. E isso que ele precisa ter em mente, né? Fazer de forma diferente. Porque é importante que seja feito de forma diferente. Né? E a liderança é algo que você exerce diariamente, é algo que você experimenta diariamente. Não é simplesmente comprando um curso, fazendo curso, agora eu sou líder. Não, você vai experimentando a liderança automaticamente no seu dia a dia, né? E a própria McKinsey, ela fala que existem 3 mudanças comportamentais essenciais para esse novo líder, né? Não são mudanças que começam agora, elas já vinham sendo faladas há bastante tempo, mas agora são mais evidentes, né? Antes a gente falava assim, fornecer as respostas certas, né? Agora a gente precisa mudar o enfoque, fazer as perguntas certas, para que você descubra novas informações, novas soluções, né? Fazer as perguntas certas, tanto para o mercado, quanto para dentro da própria empresa, para a sua equipe. E fazer com que ela saiba fazer isso. Ao invés de procurar soluções imediatas, né? Buscar a causa raiz dos problemas. Hoje há muita condição para isso, né? Você tem cada vez mais e mais informação. As empresas são cada vez mais dentro de sistemas integrados, todos os processos são integrados. Vamos buscar a causa raiz real dos problemas, né? Vamos tirar a cortina de fumaça dos problemas, vamos, de fato, botar ali o dedo no corpo e fazer a cirurgia necessária, né? Ao invés de, por exemplo, antigamente se falava em definição de objetivos gerais que são seguidos por todos, né? Na verdade, a gente precisa vincular esses objetivos da organização ao trabalho de cada pessoa. Porque cada um precisa saber como está o trabalho dele frente a esses novos cenários. As pessoas precisam ter os indicadores de trabalho
ali no dia a dia dessa. Tem tantas ferramentas que podem possibilitar isso, né? O Balanced Scorecard é um deles. Né? São novas habilidades e há essa necessidade do entendimento sobre os problemas é uma necessidade. O entendimento real, atacar o problema, de fato, com o problema dele, né? Com a realidade dele, né? E oferecer feedback para a equipe. Um líder presente, que vai junto com a equipe. E isso é uma questão de disciplina. Esses novos conceitos para o líder envolvem disciplina. Tem que se disciplinar com essas novas competências, né? Aprender a ouvir, refletir, confiar na equipe. Isso você só consegue através da prática. E essa nova liderança precisa praticar. Precisa despraticar o gestor e praticar o líder. Ok? O gestor é a parte mais fácil. É tudo em forma de processos, de sistemas. Praticar a liderança é a parte que, de fato, é a energia da empresa. Porque há necessidade desse comportamento conectar o futuro com o presente, né? De uma forma cíclica, né? Você precisa trazer o futuro para agora, traduzir o propósito, os objetivos de negócio da organização em coisas práticas, trabalhadas pelos funcionários no dia a dia. Esse ciclo é um ciclo virtuoso, né? Fazendo com que os líderes, de fato, melhorem, desenvolver esse entendimento, né? Como e convicto de que isso é uma jornada pessoal da liderança, né? O líder, ele não nasce líder, ele vai se desenvolvendo através da prática diária. Então, existe essa necessidade de mudança, os líderes precisam se movimentar nesse sentido, aprender, construir uma infraestrutura humana, né, com técnicas de liderança, com a prática da liderança que deem sustentabilidade para as empresas e que impulsionem essas novas estratégias frente a esses novos cenários com as equipes. Lembrem-se, né, que o líder é sempre um espelho. Se você não está se vendo muito bem, automaticamente outros não te verão tão bem. Então você precisa lapidar essa nova imagem desse líder exemplo, desse líder conectado, desse líder inovador, desse líder que conhece o caminho, né? Sérgio, é isso que eu tenho para falar. Muito bom, Jorge, um conteúdo riquíssimo, fica até difícil pegar alguns pontos, mas eu peguei 3 que eu acho que julgo muito importante do papel do líder. É ter um perfil transparente, claros e flexíveis no planejamento. O segundo, é muito importante que você colocou sobre fazer as perguntas certas para descobrir coisas novas. E o terceiro é transformar a cultura sempre entregando valor ao cliente. Você falou muito nisso de valor ao cliente. Obrigado, Jorge. Nós estamos desenvolvendo tão bem o conteúdo que nós estamos estourando no tempo, nós já estamos com 56 minutos, eu espero que a gente termine isso no tempo. Eu vou pedir para o Luiz realmente ser muito breve, porque eu tenho uma pergunta que é muito importante, que é um gancho da sua apresentação. Afinal, na sua abordagem sobre vendas e clientes, como é que você entende o ponto de venda? Qual é a importância efetiva do ponto de vendas? Abra o seu microfone, por favor. Sérgio, o ponto de vendas é e sempre foi uma extensão do fabricante. Ele é a presença física do fabricante perto do consumidor final. Antigamente, o consumidor final andava pela calçada entrando de loja em loja, depois apareceu o shopping, hoje apareceu a internet, ok? Mas a loja física continua sendo uma extensão do fabricante. É um ponto de contato que está lá perto do consumidor final. O que precisa acontecer é de que esse ponto de venda tem que fazer parte da estratégia da empresa. Ele tem que estar ligado, combinado, acertado com a estratégia da empresa, para que quando o consumidor final entra na internet ou vai à loja,
ele recebe a mesma comunicação, o mesmo conteúdo, as mesmas facilidades, a mesma simplificação para ele poder fechar o negócio. E ele fecha o negócio do jeito que ele quiser. Ou seja, ele escolhe se ele quer receber na loja, ele escolhe se ele quer receber direto na casa dele. Isso tudo faz com que o ponto de venda, que é uma empresa separada, né? Ponto de venda é uma empresa como outra qualquer, que tem as suas necessidades, expectativas e planos, tá? Mas que o ponto de venda faça parte da estratégia da empresa. E isso, Sérgio, é interessante que as empresas que atuam no ramo B2B esquecem que o cliente deles depende muitas vezes do ponto de venda, ok? Então, eu vendo uma matéria-prima, por exemplo, eu vendo madeira chapa de madeira para uma fábrica de móveis, ok? Eu tenho que estar atento de que essa fábrica de móveis vende para a loja que chega no consumidor final. Então, uma tendência de mercado, por exemplo, está se usando agora uma tonalidade mais clara ou mais escura, tem que chegar lá no fabricante da chapa. Ele muitas vezes, e a gente assiste isso na moda, na coisa, a gente percebe que o B2B lá tem que estar em dia com as tendências do consumidor final, do mercado que está acontecendo lá. Então, tentando fazer uma conclusão rápida que você me pediu, certo? Tanto a loja física, quanto o representante, que nós também falamos aqui, que são entes separados, autônomos à empresa, tanto um quanto o outro, ou eles fazem parte da estratégia da empresa, da estratégia do canal, do omnichannel, certo? Ou do conceito de omnichannel, da estratégia de omnichannel, ou então eles estão fora. Então, não depende, vamos dizer, o futuro do lojista, da loja, não depende do destino, depende de quanto ela está envolvida nessa estratégia. E um ponto que eu acho importante, que foi dito pelos meus colegas, é o seguinte: nós não estamos num momento de planejamento, nós estamos num momento de descoberta e conhecimento. Então, está na hora do empresário ir conhecer cada vez mais o seu consumidor final para poder adaptar toda a sua cadeia aos gostos, interesses e expectativas desse consumidor final. É isso, Sérgio. Luiz, mais uma vez, um conteúdo muito rico, teríamos muito tempo para ficarmos conversando. Eu peguei uma frase final que seria: não delargue o ponto de venda, porque ele é a entrada do seu cliente e tem uma estratégia específica integrando o seu PDV à sua estratégia. Gente, nosso tempo está estourado, mas nós temos uma tradição aqui no FBDE. Nós não vamos dar uma mensagem final, nós vamos fazer uma frase final de todos nós. Eu vou começar. Gabriel, uma frase positiva para todos os espectadores que estiveram com a gente. Eu já agradeço sua presença e seu conteúdo aqui com a gente. Sérgio, muito obrigado. Obrigado ao FBDE, a todos que nos ouvem e a todos que estão nos assistindo e também aos meus colegas, o Jorge e ao Luiz. Eu quero finalizar, mais do que nunca, com uma frase do Dennis Gabor, que diz que o futuro não é previsto, mas sim inventado. Mais do que nunca a gente tem a oportunidade de colocar essa frase já conhecida por todos nós em operação, na nossa realidade. Mais uma vez, obrigado, Sérgio. Obrigado, Gabriel. Jorge, por favor, sua frase final. Agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com os colegas, né, e com a nossa audiência também. É preciso que o líder reflita sobre as suas atividades do dia a dia. Então, pegue um momento, respire fundo, relaxa
veja o quanto do seu dia a dia está dedicado para o operacional e quanto está dedicado para a estratégia. É na estratégia que você vai garantir o futuro da sua empresa e o futuro do seu próprio trabalho, né? Eu destaco aqui uma frase do John Maxwell que fala sobre liderança. Ele diz o seguinte, né? Um líder é alguém que deve conhecer o caminho, correr ao longo do caminho e mostrar ao caminho. Se você é líder, reflita sobre esses 3 pontos dessa frase e, de fato, verifique se você se seguiria, né? Se você não se seguiria, está na hora de você mudar aí suas próprias competências, suas atitudes através de novas práticas. Aí você vai ser um líder realmente fazendo a diferença nesse novo cenário. Obrigado a todos. Obrigado, Jorge. Por favor, Luiz, a sua frase final. Sérgio, seguindo na linha que o Jorge falou, tudo acontece lá no consumidor. Ele é o rei. Então, é lá que eu preciso ir. Eu preciso ir lá e descobrir quem é esse consumidor, conhecer a fundo o comportamento de compra desse consumidor. Porque só assim eu vou conseguir traçar a estratégia da minha empresa. É lá que eu tenho que buscar a informação para eu conseguir construir essa estratégia. Era isso. Obrigado. A minha frase é o seguinte: crises passam, essa crise vai passar. Nós vamos sair mais fortes porque nós vamos ser mais ousados e teremos coragem de enfrentar situações estressantes. Quero agradecer a todos os consultores que estiveram com a gente. Quero agradecer a todos os espectadores que nos acompanharam nessa manhã, nessa live. Eu sou Sérgio Lima, sou consultor do FBDE, assim como o Gabriel, o Jorge e o Luiz Antônio e os demais colegas do FBDE, estamos prontos para desenvolver e compartilhar novos projetos. Reforço aqui o canal de contato direto, é o e-mail live@fbde.com.br, live@fbde.com.br. Escreva para a gente, agende uma conversa com os nossos consultores. Lembrando que temos a continuação dessa live no dia 21 e dia 27 de agosto. Dia 21 teremos novos consultores e nós vamos falar sobre as novas perspectivas de vendas e marketing. Agradeço a todos, vão em paz e até a próxima live. Muito obrigado, gente.